Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu queria convidar o vereador Crispim para sentar aqui ao nosso lado, depois também o vereador Zé Ferreira, ocupar a cadeira ao lado aqui. Zé Ferreira, por favor. Quero agradecer a presença e já também aproveito para pedir para compor a mesa com a gente a Verônica Campos Salles, que é gerente de acompanhamento das instâncias de participação popular do orçamento participativo. A Mércia Adriana de Oliveira Cruz, assessora secretária municipal de governo. Miriam Cristina dos Santos, Secretaria Municipal de Governo. Eu quero também pedir para compor a mesa com a gente aqui também o Carlos Thiago, que é o meu chefe de gabinete, que foi peça importantíssima para, junto com os nossos colegas lá de gabinete, os nossos outros assessores, para que fosse realidade hoje o novo orçamento participativo com verba garantida para a execução das obras eleitas. Bom, esta reunião eu quero aqui também agradecer a presença aí do GG, mais a Verinha, que estão aí da região oeste, ali é oeste, de Belo Horizonte, noroeste. Agradecer a presença. O GG é presidente da Federação Mineira de Carrinhos de Rolimã e também é uma liderança lá na região onde ele mora. Muito obrigado pela presença. Cabe lembrar que esta audiência pública, nós vamos fazer aqui um material importante para estudos dos próprios vereadores, das próprias lideranças comunitárias sobre o novo orçamento participativo. A gente tem orgulho de dizer que é um dos projetos, né, de proposta de emendas à lei orgânicas que a gente conseguiu aprovar. Nós aprovamos a PEL 1, que foi o orçamento impositivo, as emendas parlamentares, e mexemos novamente no orçamento do município, aprovando a PEL 4, que é o novo orçamento participativo. E aqui tem gente que conhece muito de orçamento participativo, viu? Verônica, a Mércia, a galera sabe tudo, está presente sempre, a Miriam. Então, vamos lá. Em primeiro lugar... Oi? A Maria Cristina, ela está fazendo a fichinha, eu já vou chamar aqui. Estamos administrando. Alô? Eu quero também convidar os vereadores da comissão, né, da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas, que estejam de forma remota a permanecer nesta audiência, que é muito importante para todos. Eu quero agradecer a presença e convidar a Maria Cristina Magalhães, diretora de planejamento da URBEL. E também a Adriana Lemos, chefe de divisão da URBEL. Eu quero ratificar aqui a importância desta reunião, até para formarmos um documento, né, tudo está sendo gravado, um vídeo até para estudo, né, dos com forças e também das lideranças e também os próprios gabinetes de vereadores saberem como será o funcionamento do novo orçamento participativo. É o NOP, novo orçamento participativo. Eu vou passar a palavra primeiro para o Carlos Thiago, que eu levei a ideia para o gabinete da gente separar esse recurso no orçamento do município, e a partir daí eu passei a bola para ele e ele foi
elaborando. Ele já foi do Poder Executivo da cidade de Ponte Nova, e com a expertise que ele tinha, a gente foi criando, né, de acordo com as diretrizes, a legislação municipal de Belo Horizonte, a possibilidade do orçamento participativo ter a verba garantida no orçamento do município. Por favor, Carlos Thiago. Primeiramente, boa tarde, né, a todos e todas. Quero aqui agradecer ao vereador Ilcinda Tabu e à própria comissão, ao presidente da comissão, agora está melhor? A comissão de orçamento, ao presidente da comissão, ao vereador Crispim, vereador Zé Ferreira, que estão aqui presentes, os demais que estão online, né, por estar participando e por ter participado desse momento histórico do município de Belo Horizonte, né. O vereador Ilcinda Tabu, ele trouxe uma demanda para a área técnica, que era, de certa forma, reavivar o orçamento participativo de Belo Horizonte, trazer uma dinâmica diferente e que não fosse mais aquela dinâmica do ganha, mas não leva, não é isso? Onde que as comunidades participavam das audiências públicas, se mobilizavam, né, destacavam as obras necessárias, mas às vezes o órgão público ele não colocava enquanto meta prioritária. Então esse foi um desafio muito importante e talvez assim na minha carreira da administração pública um dos mais exitosos e que eu sinto assim, um carinho muito grande. Então, agradeço aqui, vereador Ilcim, pela sensibilidade, né, e os demais vereadores, pela sensibilidade dessa ferramenta importante. E aí eu vou fazer aqui, não demorar, não delongar, mas falar brevemente sobre a lógica do orçamento e a importância para ele. A gente tem na própria lógica da democracia, na própria lógica da administração pública, uma instância obrigatória da participação, né? O que traz a legitimidade para o poder público é a participação popular, né? E se a gente definir a participação popular apenas como uma transmutação ou como uma transformação num voto, numa urna, é a gente reduzir muito o que a população tem a oferecer a quem está comandando uma cidade, quem está fiscalizando a própria administração pública. Então é importante a gente pensar que, embora o orçamento público brasileiro nunca colocou uma lógica de uma instância de participação popular efetiva, mas ele requer desde a Constituição de 88. Então nós não estamos falando de algo que é uma história absurda, né? Eu digo absurda daquilo que não está no contexto do normal. Pelo contrário, é uma história necessária. E o orçamento ele tem as suas facelas e os seus pontos específicos. Primeiro, a sua obrigatoriedade de execução. Aquilo que está previsto na Constituição que eu tenho que executar, né? 25% com a educação, no mínimo 15% com saúde, aqueles recursos que são obrigatórios, aqueles recursos que são verbas que a gente chama de carimbadas, né? E aí depois a gente vem para uma outra instância, que é qual? A vontade política do Poder Executivo. Aonde que ele vai implementar o seu programa estratégico, o seu plano estratégico, então ele vai manobrar o orçamento. De 2015 para cá, com a emenda à Constituição número 86, não sei se eu lembro, 86 ou 85, a emenda, a gente tem um dispositivo novo que é a emenda ao orçamento, né, de execução obrigatória, que é aquela de escolha dos parlamentares. Nada mais saudável que isso, porque é importante que a administração pública consiga fazer com que os parlamentares consigam escutar da população e trazer emendas, né? Mas ficou uma lacuna. Qual que era a lacuna? A participação efetiva da população dentro do orçamento, né? A gente sabe que o orçamento obrigatoriamente tem audiência pública para seu referendo, mas é uma audiência pública, com todo respeito, muito mais para poder apresentar o orçamento público do que, de fato, para poder colher da população aquilo que, de fato, ela quer, escutar das massas aquilo que é necessário. Paralelo a isso, nós temos em Belo Horizonte, de maneira exitosa, desde a década de 90, a lógica do orçamento participativo, onde que a gente fala o seguinte: comunidade, nos mostre qual que é o problema que nós, administração pública, não temos condições e capacidade para escolher e apontar sozinhos quais seriam os problemas a serem resolvidos na cidade. Só que esse orçamento ele passa a ser uma figura opinativa também. Ele não conclui a sua obrigatoriedade. Então, veja bem, nós já temos a obrigatoriedade do que está dentro da Constituição, seus mínimos constitucionais, nós temos as vontades do próprio governo, eleito pelo povo de maneira legítima, a emenda parlamentar, e faltava, então, a instância popular. E, nesse sentido, em conversa com o vereador Ilcinho, ele falou, olha, eu gostaria muito que a gente trabalhasse algo nesse sentido, é imprescindível para a história de Belo Horizonte, para a comunidade. Eu mesmo, enquanto um líder comunitário, uma pessoa que brigava nas audiências do próprio plano, da própria orçamento participativo, eu vejo essa necessidade. Isso é muito necessário e urgente para a administração. Então, eu falei com ele, olha, nós temos dois caminhos. Ou a gente não vai mexer, ou a gente vai ser ousado o suficiente para poder mexer e dar uma balançada na lógica do orçamento. Por quê? Porque é no orçamento que a gente faz com que a política pública aconteça. Por mais que a gente tenha diversos dispositivos legais importantíssimos, mas é o dinheiro.
né? E o dinheiro da administração pública sai com aquela previsão orçamentária. Então, no orçamento, o que a gente faz? A gente fixa a despesa, estima a receita. Quando a receita não cobre a despesa, o que a gente faz? Corta algumas das despesas. E o orçamento participativo, infelizmente, foi cortado ao longo dos anos, né? Aos poucos, ele deixou de ser uma estratégia importante, né, de contato com a comunidade, até mesmo por questões de receitas do município, e passou a ser um segundo plano. Bom, e aí como que a gente vai construir esse processo? Que até mesmo para o Poder Executivo intervir. E aí houve um casamento entre orçamento impositivo, que também é uma das bandeiras que o vereador levantou, junto aos demais vereadores que estão aqui na mesa, de ter essa instância onde o vereador pudesse apontar dentro do orçamento algo. E aí uma conversa com ele, eu falei assim, vereador, nós temos a solução para o orçamento participativo. Qual que é? Vocês, vereadores, abrirem mão de uma parte, para a gente poder negociar com o executivo. O que eu quero dizer com isso? O orçamento impositivo dos vereadores, ele poderia, quando foi elaborado em 2021, ser até 1,2% da receita corrente líquida. Então, o que nós fizemos na relatoria, né, a pedido e a determinação do vereador Ilcim, que foi relator daquele projeto de emenda à lei orgânica? Nós retiramos 0,2%. Ficou, então, o orçamento para os vereadores de 1%. Esse 0,2% vai nascer na PELO 04. Né? E aí é nesse 0,2% que a gente cria o quê? A obrigatoriedade da execução do orçamento participativo. Então, veja bem, Belo Horizonte inova de tal maneira que não há, no Brasil, nenhum dispositivo de obrigatoriedade de cumprir as metas estabelecidas pela população diretamente. É o que a gente chama de democracia direta. Então, isso é tão interessante para a gente poder pensar de parte técnica, porque aí nós trouxemos depois um outro problema. Né? Qual que é o outro problema? O dinheiro ele é escasso e as demandas são, né, insaciáveis, elas são crescentes e o recurso é escasso. Então, a gente precisou, de certa forma, de fazer uma manobra dentro da própria lei orgânica do município para estabelecer esse 0,2%. A gente pensa que é pouco, mas se a gente fosse pensar em 2021, a gente está falando na casa dos 40 milhões. Para 2022 já tem a correção. Né? Já vai para a casa dos 50. Então, agora, o Poder Executivo anunciou recentemente 73 milhões, né, sobre a lógica da execução do orçamento de participação popular, orçamento participativo. Desses, 80% eles são de execução obrigatória. Né? A Prefeitura ainda, o Poder Executivo ainda implementou um valor a mais do que aquele dos 0,2% da receita corrente líquida, naquele que estava no projeto inicial. Né? Mas, assim, então tem essa parte de obrigatoriedade. Então, Belo Horizonte fecha um ciclo orçamentário, vereador, fantástico. Isso é único no país. Né? Inclusive, a Universidade de Brasília tem estudado o orçamento participativo de Belo Horizonte por esse motivo. E é por isso que ele é novo, porque ele deixa de ser, o que o senhor repete sempre, ele deixa de ser uma política de governo, que a cada 4 anos muda, passa a ser um programa de Estado. Porque o município de Belo Horizonte tem uma lei orgânica que determina o cumprimento do 0,2% da receita corrente líquida com orçamento participativo. Isso, assim, isso é fabuloso, porque aí nós não estamos falando o que essa casa fez, nós não estamos falando de um vereador, ou 2, ou 3. Né? Nós estamos falando, e aí eu vou me usar aqui, me desculpem, senhores vereadores, o próprio vereador Wilson da Tabu, talvez o maior projeto de lei dessa legislatura. Tá? Por quê? Projeto de lei não, projeto de emenda à lei orgânica, talvez o maior de todos, porque ele englobou toda a participação da cidade. Você começa a reviver aquele líder comunitário que participava, mas que por uma questão de governo, que não é só escolha, também é falta de recurso, não conseguiu executar determinados projetos. Olha que interessante, esse líder comunitário passa a falar assim, agora é obrigatório? Então a minha participação vai ser mais assertiva, eu vou batalhar mais, eu vou brigar mais. Então, Belo Horizonte inova de uma maneira maravilhosa. E aí a gente não pode esquecer do orçamento participativo que ficou para trás, né? Porque ele deixa, de certa forma, um passivo, que a administração pública o bem o reconheceu, né? E agora a gente precisa resolver essa lógica do passivo. E isso é tão interessante e é tão importante dentro da lógica do orçamento público, porque Belo Horizonte faz, de fato, uma democratização da aplicação do recurso público. Então, eu estou aqui na mesa aqui com pessoas que têm história do orçamento participativo, né? Que participam do orçamento, na lógica, né, popular. E aí é tão interessante isso, porque vocês sabem o que é batalhar, construir, chega lá na frente e precisar mudar. Qual que seria a lógica. Né? Então, agora, essa proposta, essa lei que se veio, né, essa emenda à lei orgânica, que veio a coroar o orçamento público de Belo Horizonte, faz com que aquilo que foi há muito tempo, né, discutido, debatido,
tem uma visão diferenciada. Temos dificuldades? É lógico que nós vamos ter uma outra questão de ordem prática, mas o problema agora já é outro. O problema não é o que não vai ser executado, o problema é o que vai encaixar naquela quantidade de valores a ser executados. Então, né, para poder finalizar minha fala aqui, minha participação, quero dizer que eu tive a honra de participar da escrita desse projeto, quero agradecer aqui, sim, publicamente, porque não adianta a gente apenas participar de um determinado mandato sem a gente levar algo para a história, né? Então, eu tenho para mim, então, o que a gente quer da parte técnica leva para a gente, eu quero aqui estender também os cumprimentos aos profissionais da casa, né, assim também com os profissionais da Prefeitura de Belo Horizonte, no debate da própria lógica do orçamento, brigamos, discutimos para um bem maior, isso é algo que não sai mais daquela história que a gente vai escrevendo, né? Quem da parte técnica sabe o que eu estou falando. Então, assim, fico muito feliz, quero parabenizar os vereadores, o vereador Crispim, que assinou o próprio projeto, o vereador Zé Ferreira, o vereador Sim, né, que capitaneou aí esse projeto, como talvez o maior legado, eu vou me ousar a falar aqui, dos últimos anos. Talvez nos anos 2000, o maior legado para a população de Belo Horizonte seja, de fato, criar dentro do orçamento um dispositivo de obrigatoriedade da execução das emendas, daquilo que foi definido no orçamento participativo. Tá? Então, minha fala é essa, eu estou aqui disponível também para qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Eu quero também agradecer a todos os vereadores, porque não é só a gente fazer o projeto, a gente tem que articular na casa o projeto, articular no governo o projeto. Eu tive diversas reuniões com o Josué Valadão, que quero aqui parabenizá-lo também, que é o ícone do orçamento participativo na cidade de Belo Horizonte. Um grande abraço ao Josué Valadão. Foi mexido a diversas mãos. A ideia foi nossa, o documento é nosso, mas diversas mãos participaram desta emenda à lei orgânica, que para mim também é uma das propostas mais ousadas e mais efetivas para a cidade de Belo Horizonte nos últimos tempos mesmo. Eu concordo com a fala do Tiago nesse sentido. Eu queria anunciar aqui também a presença do João Petrobras e gostaria de pedir que vocês viessem para a mesa, tanto o João quanto o GG, quanto Verinha. Temos mais espaço aqui na mesa, vamos ficar mais próximos todos aqui. Eu vou passar a palavra agora para os vereadores, para o presidente desta comissão, José Ferreira. Na sequência, eu passo para o vereador Marcos Crispim, depois eu passo para os ícones aí do orçamento participativo na cidade de Belo Horizonte, as quais, né, a gente agradece muito essas mulheres maravilhosas que fazem acontecer o orçamento participativo há décadas na cidade de Belo Horizonte. Obrigado, vereador Ilcinho, por essa oportunidade. Nós estávamos discutindo aqui um assunto tão importante para a nossa cidade e já dar os parabéns pela fala do Tiago, que ilustrou aí o projeto, que será um projeto muito importante, que vai fazer história para dentro de nossa cidade. Eu fico feliz, né, lembro muito bem com Vossa Excelência, juntamente com o Tiago aí, sua assessoria, muitas pessoas também contribuindo na construção, né, desse projeto, né? E então, assim, essa sua dedicação realmente vai ficar marcada na luta de vários líderes comunitários dentro da cidade que lutou por uma obra e não conseguiu sair porque ele não tinha um projeto que garantisse aquilo aí que ele tanto deseja, né? E lutava. Sou de uma região periférica, que é a região noroeste de Belo Horizonte, moro ao lado da vila e sei que, ainda que minha vila muitas vezes não tiver contemplado em alguma obra, estarei apoiando outras vilas próximas, né, outros assentamentos próximos, que faz parte ali da região, né, para contribuir, que possa conquistar ali a obra tão desejada, né. Já até fui informado que existe já uma obra já solicitada dentro do orçamento, que é ali no Califórnia, a revitalização de um campo que de uma comunidade tanto precisa. Estarei dedicando, né, que a população possa estar apoiando aí, para que eles possam ter essa conquista, né. Eu já tenho até ofício, né, até antes desse anúncio, eu já tinha ofício desse campo lá, a população tem me procurado para pedir esse apoio, né, e eu tenho dedicado apoio a eles no quesito de cobrar a prefeitura, pedir à prefeitura apoio. Está aí, graças a Deus, incluída aí dentro do, né,
do OAP e, quem sabe, aí já anunciar que em breve, né, a Prefeitura estará dando esse apoio lá na revitalização, na construção desse campo, que será uma vitória muito grande ali para a população do Vale Califórnia, que é praticamente do lado ali da nossa comunidade, né? Então, o Cunha tem muitos conhecidos lá e fico feliz para contribuir nessa caminhada sua e de todos os parlamentares e de todas as pessoas que precisam, né, desse apoio, que é o OAP aí, que vai fazer a diferença na vida de várias pessoas. Pode contar comigo nessa caminhada, todos aí, estaremos aí juntos, para que nós possamos aí alcançar o máximo possível aí de vitórias para dentro de Belo Horizonte, nessas necessidades que a população tanto deseja e principalmente das pessoas que mais precisam, né, dessas obras. Então, pode contar comigo nessa caminhada. Obrigado aí pela palavra. Obrigado, Zé Ferreira. A gente tem a ousadia de falar que nosso legado que está deixando para a cidade, ninguém faz nada sozinho, todo mundo faz grandes coisas com a ajuda de uma boa equipe, com a ajuda dos outros colegas vereadores. Então, nós tivemos a ousadia de mexer 2 vezes no orçamento do município, né, com a emenda impositiva. As 2 vezes que foram mexidas no orçamento do município, fomos nós quem tivemos a ousadia de mexer. Mas nada sozinho, com a ajuda dos colegas vereadores. Aqui temos 41 colegas que respeitamos todos, né? Eu, mais 40, respeito o trabalho, o mandato de cada um deles, cada um tem suas características, mas uma das características nossas é essa, de ter mexido 2 vezes no orçamento do município, e para o bem. Eu vejo o prefeito falando hoje que a cidade de Belo Horizonte tem aproximadamente 300 obras em execução. Com certeza, boa parte delas é fruto da emenda parlamentar. São pequenas, médias e grandes obras sendo executadas, com a possibilidade da Câmara Municipal, dos vereadores, escolherem, né, levarem para as periferias obras importantes para cada mandato aí e para cada pessoa que mora lá. Eu passo a palavra agora para o Marcos Crispim. Marcos Crispim, ele mora no Alto Veracruz e tem uma característica de ganho de muitas obras no orçamento participativo. Tem a palavra, meu irmão. Boa tarde a todos da mesa, aqueles que estão nos acompanhando de forma remota pelos canais oficiais da Câmara. E queria iniciar a fala parabenizando a você, o senhor, todo o seu gabinete pela excelente proposição, né, um ganho enorme para nós, belo-horizontinos. A sua ideia é maravilhosa e que nos contempla em muito, né? A gente teve a oportunidade, né, acompanhar como membro aí do orçamento participativo, como delegado aí do OP, do Conforça, Messi Verônica aí, gente chato, cobrando, participando, mas lutando, né, pela sua fala. Tudo aquilo que foi dito por você é verdadeiramente real, bacana, e a gente fica muito feliz de ver esse sonho, né? Algumas vezes, né, assim, a gente conversou a respeito da importância de garantir recursos para o orçamento participativo. E vendo isso acontecer, fazendo parte dessa história, nos alegra em muito o coração, porque nós sabemos, enquanto moradores de periferia, da importância do OP. Eu falo assim com propriedade da transformação do Alto Veracruz, do Taquaril e Grande de Freitas, que é uma região onde a gente atua mais próxima, através do orçamento participativo. Transformou aquela região. Nesse período de chuva, a gente acompanhando essas chuvas fortes que tiveram, me lembro muito bem, ainda na minha adolescência, que num período como esse estaríamos aflitos. E o OP transformou a nossa região. A gente tem a preocupação, sim, com a nossa cidade, com alagamentos, com deslizamento, mas o senhor João Pedro Basca, que está aqui, que acompanha desde o início, é testemunha disso, o quanto o OP transformou. Né? Em outras épocas, nós estaríamos vivenciando tragédias, mas através do OP a situação é outra. Temos muito que avançar? Sim. Temos muitas melhorias para buscar? Sim. Mas através do orçamento participativo. As conquistas que mudaram a realidade do povo belo-horizontino, e principalmente das vilas e favelas, são, assim, talvez os números
das obras concluídas não consegue refletir o ganho que nós conseguimos através do OP. Então, sim, eu vim aqui a seu convite, não poderia deixar de falar isso, de parabenizar você, e extensivo a todo o seu gabinete, principalmente ao jurídico, pela excelente lei proposta. Essa mudança na lei orgânica é um ganho para todos nós. Parabéns. Quando você convidou para assinar, a gente assinou com prazer, porque sabíamos que a ideia é mais do que um projeto de um vereador, de um gabinete. É alguém que pensa na cidade, que pensa nas pessoas menos favorecidas. Então, parabéns. Como eu disse a você, temos um outro compromisso, por isso não vou poder ficar, mas passei aqui para te parabenizar e desejar uma excelente audiência a todos. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço o aceite do convite, é muito importante, principalmente você que viveu na pele ali, participou do Com Força. Eu tive também a sorte de ser assessor no orçamento participativo, então eu acompanhava as caravanas junto com o Fernando Carneiro, na época que era gerente do OP da Leste. Então a gente planejava as caravanas, ia ver as obras, quem precisava mais, quem precisava menos. A gente tentava articular, via que uma obra era mais necessária do que a outra. Gente, articula aí, vamos priorizar que tem mais urgência, mais necessidade. Muitas das vezes com sucesso, algumas acabava as lideranças não entrando em acordo, mas é aquela luta democrática bacana que sempre aconteceu. Eu vou passar a palavra agora para Verônica. Na sequência eu passo para o Sr. João Petrobras e depois vamos passando, vamos fazer um bate-bola aqui. E é importante que é um documento que vai ficar aí para Belo Horizonte, para as lideranças, para o Executivo, para o Legislativo. É um documento importante que a gente está criando aqui com essa audiência pública. Verônica, tem a palavra, por favor. Obrigada, vereador. Boa tarde para todos. Agradecemos aí esse convite, né, de estar aqui hoje fazendo essa discussão tão importante para a cidade. E para a gente é muito bom estar aqui hoje, né, com vocês todos, vereadores, apoiando aí o orçamento participativo, a equipe da prefeitura, as lideranças comunitárias, né, que sem esse conjunto de pessoas não teria sucesso essa experiência, né, com todos os desafios que ela tem nos trazido ao longo desses anos na cidade, mas é uma experiência exitosa. A gente não pode desmerecer em nenhum momento esse esforço de todos, né, nessa concepção do orçamento participativo. Acho que a gente hoje chega aí no volume de 1.652 obras aprovadas pelas mãos das lideranças comunitárias. Então, essas 1.652 obras, a gente tem hoje 90 que nos desafiam a concluir, 140 estão em andamento, mas todo o restante está concluído. Então, a cidade recebeu mais de 80% de obras realizadas pela prefeitura, com esforço coletivo, que eu acho que é o mais importante, né? As lideranças comunitárias não desistem do OP, reclamam, né, nos cobram. O vereador Crispim já nos disse isso aqui, e o Sim também. É a função deles, né? Eles são as pessoas que estão ali para responder pelas obras, né, para levar as informações para a comunidade, e é nosso papel buscar alternativas para resolver essas questões. Essa retomada do orçamento participativo na cidade de Belo Horizonte, né, que a gente está chamando aí, na verdade, a gente está falando de novo OP, mas é uma retomada gradual do orçamento participativo. A gente está mantendo os mesmos princípios do OP, né, as mesmas diretrizes, fazendo um ajuste para essa retomada, que a gente tinha muito desejo de retomar essas questões relacionadas ao OP, a novas rodadas, e a questão da lei nos ajudou a reforçar esse desejo, porque veio o recurso, né? Então, com o recurso garantido, a gente tem mais tranquilidade de fazer esses acordos, né, com a comunidade. Então, acho que foi uma conjunção aí de fatores. A gente já conseguiu avançar bastante nesse nosso passivo. Tem um desafio de 90 empreendimentos que o prefeito já se comprometeu a buscar, né, todas as alternativas para executar. E as lideranças têm aí uma certeza de que a gente vai buscar essa efetivação. E os outros demais que estão em andamento, nós vamos dar continuidade a eles, como a gente normalmente faz, né, com o apoio das lideranças, com as vistorias. Então, quando a gente retoma esse orçamento participativo, né, baseado nas questões da lei, da emenda 35 à lei orgânica, a gente parou para pensar como é que a gente vai fazer uma retomada do OP de forma gradual,
sem trazer um grande volume de obras, porque a gente precisa reduzir esse passivo, inclusive a lei, né, determina que a prioridade é para que a gente reduza o passivo, primeiro o passivo, depois os demais. Então, a gente está olhando para trás, pensando já no futuro. E nessas discussões internas na prefeitura, tinha um interesse muito grande, principalmente da equipe da Urbel, na pessoa do Cláudio Vinícius, que é o presidente, da gente ter um olhar para as vilas e para os assentamentos, né, para os assentamentos de interesse especial, porque a gente já avançou muito nas vilas, né, e o vereador traz aí esse esforço coletivo da comunidade de mudar a qualidade de vida da população pelas mãos das lideranças, mas a gente ainda tem muitos desafios e a gente tem essa novidade aí da modernidade da cidade, que é as novas ocupações, né, as novas habitações que vão chegando no município e que a prefeitura, de uma certa forma, se vê responsável, né, por tomar atitudes para poder levar algum tipo de benefício, de qualidade de vida para essas pessoas. Então, a Urbel, né, que é o órgão aí que cuida desses locais, desses assentamentos, foi a partir dessas discussões que a gente entendeu que a melhor forma de retomar, de forma gradual, é voltar o nosso olhar para os assentamentos, que estão em maior situação de vulnerabilidade, né, pedindo aí licença aos bairros da cidade formal para, numa próxima etapa, eles entrarem. Eles podem participar dessa rodada de OP apoiando os assentamentos, né, vereador? Você até sugeriu aí, eu vou apoiar a Vila Califórnia. Então, uma das questões que a gente traz de novidade para esse OP é que os bairros da cidade formal podem participar apoiando as demandas daqueles assentamentos, ou vilas, ou favelas, ou conjuntos. Numa outra oportunidade, uma próxima rodada, numa próxima prefeitura, né, vamos dizer assim, aí sim pensar numa retomada coletiva do OP, com todos os bairros, as vilas, como a gente sempre fez. Então, a gente está retomando, voltando esse olhar para os assentamentos, com foco na infraestrutura urbana, porque a gente sabe que é a base de um bairro, de uma vila. Se você tiver uma boa infraestrutura, você está mais apto a receber outras questões. Uma praça, um equipamento. Então, a gente ainda está lá atrás, em alguns locais, então a gente precisa tratar o saneamento, tratar a questão de acessibilidade, tratar a infraestrutura. Então, a gente trabalhou junto com a Urbel para esse olhar focado na infraestrutura, para os assentamentos. Então, nesta edição do OP, a gente não vai trazer discussões de vamos reformar a praça, vamos fazer uma edificação, não. Vamos voltar para a infraestrutura, até porque a gente tem um teto de recurso, que ele é um recurso importante, mas não é o suficiente, a gente sabe disso, né? O prefeito até falou lá no encontro com os Confortos que ele está disposto a discutir isso, né? A fazer ajustes se for necessário, porque a gente sabe da relevância das obras, da importância, e que são obras, às vezes, custosas, né? Porque você precisa reassentar, você precisa desadensar, então isso leva um recurso importante aí, e que a gente precisa ter isso aí no horizonte, né? E também o horizonte de concluir aquilo que a gente já está devendo. Então, uma das questões que a gente está trazendo para essa edição especial do OP é focar nos assentamentos, focar em infraestrutura, convidar os bairros a participarem apoiando esses assentamentos. E uma outra questão que a gente traz um pouco aí de modernidade, vamos dizer assim, para esse processo, é que a gente vai, a partir desta rodada, cadastrar os pedidos, né? As pessoas vão procurar as aberturas regionais, que é tradicional do OP, onde eles vão entender sobre a metodologia, sobre os critérios, sobre as regras, acessar o formulário, que é o formulário de solicitação de demanda, que as lideranças andam com eles, tem cópia, foi essa aqui a demanda que eu entrei no OP, cadê minha obra? Então, essa formalização desta demanda será feita no portal de serviço da prefeitura, para a gente criar um instrumento mais objetivo, a gente poder tramitar as informações ali. É um portal que todo mundo está utilizando, então é uma novidade que a gente está trazendo para o processo. Eu acho que vai facilitar para todos nós aí a leitura desses empreendimentos, né, os pareceres, até que para a própria comunidade ter essas respostas. A gente fez alguns ajustes metodológicos, porque a gente está tratando agora só de assentamentos. Então, quando você pega a forma que a prefeitura estava dividida anteriormente, que compunham bairros e territórios, quando você tira os bairros, você tem uma reorganização, porque esvazia um pouco os territórios. Então, a gente reorganizou os territórios, tentando manter a sua originalidade, para a gente trabalhar 16 territórios nos assentamentos, com os assentamentos próximos, né, nessa discussão de recursos. Então, a gente manteve o mesmo princípio do OP, fazendo alguns ajustes,
E nas aberturas regionais, que estão previstas aqui para o finalzinho de março, a gente vai soltar o calendário, a gente está acertando as datas, as pessoas vão ter oportunidade. E também a gente vai colocar no site as regras gerais, os princípios, aqueles detalhes mais finos do OP, que é a liderança, que normalmente busca o formulário, precisa saber, né, seu João, para poder ir lá, conversar com a sua comunidade, fazer a reunião, fazer o registro dessa ata, porque a participação pressupõe isso. Eu sou liderança, mas eu tenho que me reunir com a minha comunidade, discutir com ele quais são as demandas importantes, registrar essa demanda e apresentar na prefeitura. Esse é o princípio da nossa participação popular. Então, ao longo desse processo todo, a gente mantém isso como princípio, né? A gente replicar essa participação para dentro dos bairros, a partir das lideranças, que são as referências, e essas pessoas vão participar da segunda rodada, naquelas grandes plenárias, para fazer essa discussão. Então, a gente fez um balizamento, a gente colocou um teto de demandas para a gente poder ter a capacidade de vistoriar, levantar preços, custos, que é importante, né, para a etapa aí, que seria a caravana, que a gente vai fazer diferente desse ano, porque como são as vilas, nós vamos, ao invés de um visitar o outro que já se conhece, a gente vai tratar disso de uma forma mais visual, nas reuniões lá do segunda rodada. Então, um pouco desse contexto que a gente está trabalhando o OP, sem perder de vista o monitoramento das obras, que a gente continua fazendo a partir das lideranças, porque a gente tem que prestar essa conta. E eu acho que é importante, né, Tiago? A gente traz uma inovação da questão legal, que eu acho que é muito importante. A gente não pode perder a perspectiva de buscar ampliar esse recurso, tanto por parte dos vereadores, nesse apoio, quanto também por parte da prefeitura, porque não pode fixar só nesse valor, porque as coisas vão subindo, o valor vai... a gente pode trabalhar com o mínimo, mas a gente tem que avançar e para um teto maior desse aporte de recursos. Então, a gente precisa que os vereadores fiquem atentos a isso e que a prefeitura também, né, se mobilize aí para aportar mais recursos, porque os desafios da cidade vão aumentando também, né, e os custos desses desafios vão aumentando, né. A gente tem muitas coisas a fazer na cidade que tem um custo mais elevado. Então, é nessa perspectiva que a gente está retomando o OP, mas mantendo o mesmo princípio, o mesmo compromisso, que a prefeitura, ao longo desses anos todos, por todas as dificuldades financeiras que ela já passou, por todos os prefeitos que ela já passou, ela demora a entregar, mas ela entrega as obras. Então, a gente não cancela uma obra do OP, a gente entrega mesmo com atraso, com todo o sacrifício que todos nós passamos, né? Nós, como gestores, e as lideranças lá nas nossas reuniões, mas o nosso objetivo é construir um movimento para entregar todos os empreendimentos do OP. A Cristina está aqui, né, pela Urbel, a Adriana. Eu queria que ela pudesse falar um pouco dos assentamentos, que a gente está muito acostumado a falar de vilas, que é uma história antiga na cidade de Belo Horizonte, mas falar de AEs, Área Especial Interesse, é uma novidade para a gente. Então, para os vereadores, para as lideranças, ter esse olhar para esses locais, que são locais precários, que alguns deles, né, não todos, mas que precisam do nosso apoio, da nossa mobilização para que eles acessem os formulários das aberturas regionais. Então, eu queria, se você me permitir, pedir para a Cristina contextualizar um pouco essa questão dos assentamentos, para que, né, tanto o seu João como todas as lideranças possam nos ajudar a levar essa mobilização para estes locais que tanto precisam. Tá? Então, um pouco nesse sentido, mas eu estou aqui à disposição para depois responder ou esclarecer outras questões. Maravilha. Só uma observação. A prefeitura tem pensado em assentamentos, vilas e favelas, ou só assentamentos por enquanto? Os assentamentos compõem as EIs, que são as vilas, favelas, os conjuntos habitacionais, e as AEs, que são as áreas de especial interesse social. Por isso que eu pedi para a Cristina falar, porque às vezes a gente já tem muito hábito de focar nas vilas, porque é uma tradição da cidade de Belo Horizonte voltar esse olhar pelo esse esforço da Urbel de trabalhar com as vilas, mas a partir de agora a gente tem que cuidar também das AEs, das áreas de especial interesse social. Então, Cristina, se você me permitir, vereador... Eu vou passar a palavra para a Cristina. É só para alertar aqui as lideranças que vão depois assistir essa audiência pública, para que já comece a selecionar as obras aí das suas regiões, né, de acordo com as diretrizes que a prefeitura está colocando. Também tem alguém de forma remota aqui, eu estou vendo Guilherme Baroni Leal. Quem que seria? É daqui da casa, né? Se tiver alguém remoto aí, pode se manifestar, que depois a gente vai passar a palavra também. Eu vou passar a palavra, Sr. João, para Maria Cristina, e na sequência eu passo para o senhor, viu, Sr. João?
Tá bom. Muito obrigada, vereador, pelo convite. Cumprimento a todos aqui presentes. Bom, a Verônica comentou aí sobre os assentamentos, né? Até antes de eu começar a falar, eu quero reforçar a fala tanto da Verônica quanto do Marcos Crispim, né? Que nós que trabalhamos há anos aí com população de baixa renda, né, no município, a gente reconhece quão importantes os orçamentos participativos foram importantes para esses assentamentos, né? Todos das favelas que até hoje já receberam recursos, a gente conhece, reconhece e vê a mudança que foi nesses locais com as obras do OP. Devagarzinho, aos pouquinhos, mas vai melhorando, mas muito significativo a qualidade de vida dessas famílias. Então, a retomada do OP e, principalmente, a diretriz que o município está colocando para essa retomada gradual de investir nos assentamentos de interesse social, para nós é muito importante, da política habitacional. Eu acho que isso para a cidade é importante, para esses moradores mais ainda, né? Bom, o plano diretor trouxe o de 2019, né, que foi construído a partir da conferência de 2014, então nós estamos falando de 8 anos de discussão, né? O reconhecimento do município nos assentamentos de interesse social. O que são esses assentamentos? As EIs, favelas, vilas, favelas, e aqueles conjuntos que foram implantados, e ainda grande parte deles irregulares, assim, tipo Taquaril, Conjunto Felicidade, né? São conjuntos habitacionais que o município implantou e que ao longo do tempo aí permaneceram irregulares, e maioria deles com muita carência de infraestrutura. Então, essas são as EIs, ZEIS 1 e ZEIS 2. As AEs 2, elas foram discutidas na conferência de 2014, que incorporou nos assentamentos de interesse social 3 categorias de assentamentos irregulares na cidade. Primeiro, os loteamentos irregulares de baixa renda. Belo Horizonte tem muitos assentamentos irregulares, mas os de baixa renda que estão incorporados no mapeamento de AEs 2. Eu vou dar um exemplo aqui. Se vocês, Novo Santa Cecília, no Barreiro, é um loteamento irregular, né? O Jardim Liberdade, no Barreiro. Lá na região Venda Nova tem os Jardins dos Comerciários. São todos assentamentos promovidos por um loteador que não regularizou aquele assentamento. Quer dizer, a responsabilidade de ter urbanizado era do loteador, mas ele não implantou, e as comunidades, ao longo do tempo, aí, sempre buscando reconhecimento e melhoria de lá. A outra categoria são das cooperativas habitacionais, que, de uma certa forma, também são loteamentos irregulares, mas promovidos por cooperativas, quer dizer, já são habitacionais. Só com esse nome a gente já vê que é um esforço coletivo da população, né? E que eles se encontram, assim, eu diria que quase 100%, muito irregulares, com muita carência de infraestrutura. Vou dar alguns exemplos. Montes Claros, na região Nordeste, é um assentamento promovido por uma cooperativa habitacional, que encontra-se numa situação precária de infraestrutura já há muitos anos, né? Maria Tereza, na região Norte, né? Então, a gente tem vários aí. O Getsemane, no Nordeste, tem vários. Então, as cooperativas também foram incluídas nesse zoneamento de assentamento de interesse social. E a terceira categoria, eu diria, são as ocupações organizadas que estavam implantadas e reconhecidas lá em 2014 e depois na formulação do plano diretor. Por quê? Por que elas entraram na categoria de AEs, ou de promovidas por um particular? Porque todas elas tiveram um ordenamento ou desordenamento, digamos assim, promovido por alguém que auxiliou os moradores a desenhar aquele território, digamos assim, né? Então, as ocupações organizadas, elas entraram nessa categoria. Para quem conhece Belo Horizonte, Dandara é uma ocupação organizada, que está mapeada como AEs 2. O Isidoro, na região da Norte, foi uma ocupação organizada por um conjunto de moradores organizados e que tiveram apoio de algumas categorias profissionais, alguns né, setores da sociedade que organizaram.
Então, tem outras. Lá no Barreiro, a gente tem uma série de ocupações organizadas. Então, essas 3 categorias compõem as AES2. Tá? Então, na discussão da entrada do OP, nós estamos trabalhando com nesse momento, primeiro momento gradual, né, Verônica não cansa de falar nisso, da gente priorizar esses assentamentos. Se vocês pensarem em termos de volume ou de número na cidade, nós estamos falando de 480 mil pessoas que moram nesses locais. Isso é 20% da população de Belo Horizonte, né, que é muito significativo. Isso, se considerar o território que eles ocupam 8% do território da cidade. Então, é um adensamento aliado a uma carência de infraestrutura que torna aqueles locais muito mais precários do que a cidade normal. Então, a priorização de investimento nesses locais, ele traz um grande desafio, um grande benefício para melhorar a condição de vida de 480 mil pessoas, né? Claro que alguns desses assentamentos estão muito mais urbanizados, principalmente por causa do OP, né? Muitos estão, mas outros estão muito carentes, muito precários. Então, essa que é a nossa diretriz, né? A nossa intenção de trabalhar com essas demandas primeiramente, né? No primeiro momento, para retomando aos poucos aí o OP, né? Dos que estão em andamento, né, Verônica, você falou que nós estamos com alguns, os OPs que estão relacionados com o Urbel, todo o passivo da Urbel está em andamento, seja em projeto, seja em obra. Algumas obras até estão com algumas pendências jurídicas de remoção, mas todos estão em andamento. Então, não tem nenhum empreendimento do OP em vila e favela ou nesses assentamentos de conjuntos irregulares que estejam ainda para serem encaminhados. Não tem, né? Por isso mesmo que a demanda de ampliar o AP, ela é necessária, senão a gente ia acabar com as obras nesses assentamentos e sem alguma previsão de dar continuidade. Para a gente que está atuando com esses assentamentos, sim, foi digamos, uma alegria, um casamento de interesses, né, do legislativo e da gente que trabalha com a política habitacional voltada para essa população. Acho que é isso. Que bom, excelente. 480 mil pessoas possivelmente serão atendidas, né, nas suas demandas, nas suas moradias, né, onde estão estabelecidas, obras estruturais serão realizadas, e a gente fica muito feliz, porque dentre essas 480 mil pessoas, são as que mais precisam na cidade de Belo Horizonte, e isso nos deixa muito, muito feliz, muito satisfeito. Eu estou vendo a presença ali também do Leonardo Firmino. Eu gostaria de pedir para poder me sentar na mesa junto com a gente aqui também, por favor. Eu vou passar a palavra para o Sr. João, que é uma pessoa que está aí há algumas décadas também nas militâncias, pelo AP, pelo CRTT, Comusa. Sr. João, tem a palavra aí. Primeiramente, eu quero parabenizar, viu, e sim, essa vocação, né, que você tem de estar lutando aí junto à comunidade, que não é de hoje, né, que você faz isso. Inclusive, já foi um colega junto conosco, né, quando você estava na regional. E eu queria, inclusive, fazer uma provocação, sabe? Eu sou um dos fundadores do OP, em 1993, né, com o Patrus Ananias, como nós tivemos uma grande luta, né? Quando o Tiago falou que empregou uma palavra, lutava as lideranças, eu até escrevi lá, lutava não, nós continuamos lutando, viu, Tiago? Continuamos lutando porque é um processo muito complexo, sabe? E a minha provocação aqui seria uma reunião tão importante quanto essa, de um processo tão bom quanto esse, uma luta tão grande que nós tivemos
até que, enfim, encontramos um vereador que teve a coragem de abraçar as nossas demandas, que é o Icínio Tabu, que, graças a Deus está aí, que Deus te dê muita saúde, viu? Que há muito tempo nós vem lutando por isso. E poucos vereadores nos deu atenção devida, né, para que isso acontecesse. Eu estou aqui hoje, inclusive não fui convidado, não, tive até dificuldade para entrar lá na portaria, porque, infelizmente, a nossa Câmara Municipal aqui, eu estou aproveitando esse momento para falar isso, viu, vereador? Parece-me que mudou alguns trâmites aqui, que a nossa casa fechou as portas, a gente tem muita dificuldade. Eu estou falando isso como um ex-participante da Revolução de 64, que a gente tinha a mesma dificuldade para entrar lá na porta do quartel, quanto essas que a gente tem para entrar aqui na Casa do Povo, que é a nossa casa. Falou, vereador? Então, eu queria tirar esse osso da minha garganta, porque muitos dos nossos colegas de liderança aí já mencionaram comigo que, às vezes, deixam de participar de alguns eventos, de alguns projetos importantes aqui, porque sente-se intimidado lá na portaria, humilhado, inclusive, porque eu, particularmente, eu considero uma humilhação, sabe? Porque se tem bons vereadores aqui ou maus vereadores, foi nós que os colocamos aqui. Foi nós que trouxemos eles para aqui tomar conta da nossa casa, administrar a nossa casa. Então, eu penso, posso estar errado, pode me corrigir, que nós merecemos mais respeito, nós, liderança, merecemos mais respeito, porque até para nós sentir mais vontade de trabalhar mais e com mais qualidade também. Viu? Outro problema que eu acho aqui, em parte, eu estou até muito feliz, porque nós conseguimos alguma coisa, né? Porque, não sei se todos aqui sabem, mas antes, o nosso OP era um programa, né? E, como se sabe, um programa é uma coisa que pode acabar da noite por dia. E, graças ao nosso maestro ali, deixou de ser um programa e agora passou a ser lei. Mas que diferença que faz? Muita diferença. Nós entramos no orçamento da PBH. Pode mudar isso aqui de cabeça para baixo, ou vice-versa, que nós estamos lá na da PBH. Viu, sim? Então, nós temos aqui N obras importantes para fazer, inclusive, lá na minha comunidade, esqueci de falar, eu sou líder comunitário do bairro Pompeia. Nós estamos com obras aqui de 2007 aprovadas, obras importantíssimas, sabe? Enquanto tem famílias lá convivendo com rato, com barata, com esgoto a céu aberto, inclusive com alguns problemas hospitalares, né? Que você sabe que lá no Rio, que corta lá a nossa comunidade, tem o Hospital da Baleia, né? Que os dejetos de lá do hospital descem no córrego. Quer dizer, nós temos um córrego, uma nascente importante no centro da cidade, muito importante mesmo, que tem um volume de água muito grande, e ninguém pode usufruir dessa água, porque ela vem junto com esgotos das famílias, de hospital e de outros, né, que eu não quero mencionar aqui. Então, você veja o sofrimento que nós temos para fazer isso. Eu sou um dos participantes também aqui da construção dessa Câmara Municipal aqui, que eu sou da época de 1960 e pouco, eu morava aqui do outro lado, né, em Santa Teresa. Morava, não escondia, né? Porque, não sei se você sabe, é um bairro que ninguém queria morar, porque é um bairro que não tinha água. A água que nós usávamos lá
era essa água que corre aqui na Câmara Municipal, que tinha uma bica, então nós atravessávamos a ponte, balança, mas não cai, de Santa Teresa para cá, para pegar água nessa bica que tem aqui até hoje. Uma água que devia, viu, vereador? Que devia ser, eu não sei se é, desculpa, que devia ser aproveitada para alguma coisa. A economia é imensa, porque é muita água que corre ali. Eu não sei o que se faz, mas a gente tem que confiar em alguém e o meu pedido é direcionado a você. Tá ok? Então, vamos. Lá no nosso bairro, nós temos algumas obras lá muito importantes também, que são o Centro Esportivo de Lazer do bairro Pompeia, também obra aprovada em 2007. Se eu falar com vocês o valor dessa obra, com a obra de tamanha importância, eu sei que alguns de vocês vão me xingar depois. Na época era R$900 mil, agora, hoje já deve estar em torno de mais de R$2 milhões. Entendeu? Quer dizer, as nossas crianças do nosso bairro, nós não temos para onde levá-las. O lazer deles é na rua, fecha a rua e vai fazer o lazer. E lá estão os meninos do bem, né, que chega lá e passa a mão neles e leva para a droga. Sabe aqueles meninos que são muito bonzinhos? Pega os meninos e leva tudo para a droga. Porque nós não temos espaço para em vez de jogá-los para fora, nós jogá-los para dentro. Os nossos idosos, nós tínhamos um grupo lá, de terceira idade, que tinha 59 idosos na época, e nós deixamos de cuidar desses idosos lá, porque nós estávamos cuidando de idosos, da qualidade de vida da pessoa idosa, num local de cuidar de enfermos. Então, é um contrassenso, né, ao meu ver, né? Eu sou um profissional da saúde, sabe, da parte de geriatria. Então, quando eu vejo isso, eu fico estarrecido. Mas, infelizmente, não por fazer nada que nós não temos onde trabalhar. Eu penso, posso estar errado, viu, vereador? Viu, pessoal? Mas a gente trabalha qualidade de vida, de terceira idade, e de outros também, em lugares que tenha qualidade condizente para você fazer determinado trabalho. Bom, já finalizando, nós temos outro problema sério aqui, que é o córrego do navio, que liga Pompeia, Santa Efigênia, ao bairro Paraíso. Em 2007, nós começamos uma obra de saneamento básico na Rua Furquim, um projeto da Rua Furquim até a Rua Doutor Micaele, próximo ao Hospital da Baleia, que é lá na Vila Paraíso. Na época, era cerca de 400 e tantas famílias que conviviam com todo tipo de... para não ficar acertando os bichinhos aqui, né? Porque muita gente aqui, às vezes, não almoçou ainda, né? Pode até não aceitar bem isso. Mas convivia com todo tipo de coisa ruim. Aí, o que nós fizemos? Eu e a Messa, não é essa Messa aqui não, é a Messa Inês, a Messa Inês do Nascimento. Ô, Sr. João, eu só vou pedir para você um pouquinho mais sucinto, porque é 3 horas. Ah, então tá eu bem. tenho que Essa entregar o aqui já salão para ir para a sessão plenária. Hoje tem sessão plenária. Já estou finalizando dizendo que essa obra que nós fizemos, a obra aproximada de 2.000 metros, nós conseguimos financiamento no primeiro mandato, 2007, no primeiro mandato do governo Lula, com 45 milhões de reais. Conseguimos com a Copasa também 12 milhões e 300, e uma contrapartida da PBH de R$ 1.994.000,
com o qual nós fizemos 1.300 metros de obra, dessa obra de saneamento básico aberto, restando apenas 900 metros para terminar essa obra tão importante. Teve a saída, né, do prefeito da época, né, que era o Pimentel, e ficou parada até hoje essa obra. Nós não conseguimos sequer conversar com o prefeito ou com pessoa que nos desse um respaldo ou uma resposta condizente para a conclusão dessa obra de tamanha importância para a comunidade e para a região leste. E, já fechando, eu queria fazer aqui, já que eu trabalho na área da saúde também, eu queria falar também do conjunto lá da Vila São Rafael, né? Que foi aprovado em 2007, que está lá naquela situação que só é a pior vila que tem na região leste. Em março de 2020, estava marcado para começar a obra lá de construção desses conjuntos habitacionais para tirar o povo daquela situação, e até hoje não saiu do papel. Inclusive, gostaria muito, vocês que são aqui do Poder Público, não deixar só a carga para o Ilcim da Tabu, que vocês lembrassem, nós aqui na Leste, que vocês juntassem a nós, igual a dona falou aqui da habitação, nós não podemos trabalhar individualmente. Vamos somar essas forças para que, quem sabe, o prefeito nos atende, porque até hoje nós não tivemos a honra de ser recebido por ele, ter uma conversa, porque quando nós temos uma reunião do Conforça, nós somos um simples ouvinte. 3 minutos não dá para você expor nada, é apenas ouvinte. O prato chega pronto, é só empurrar pela garganta abaixo e tudo bem. Com exceção dessa menina aqui, da ameaça aqui, ó, e algumas outras poucos colegas dela lá que nos tratam com dignidade, com respeito, mas acontece que elas não têm o poder na caneta. Nós queríamos alguém que tivesse o poder na caneta e falasse, e ter coragem, né, de administrar e dizer assim, isso eu posso, isso eu faço, isso eu não posso fazer. Porque aí nós íamos continuar ou desistir de vez, sabe? Eu queria uma reunião com o prefeito, por favor, vereador, mas não quero pedir nada, eu quero só contribuir para o bem da construção da nossa cidade, que eu moro aqui há 60 anos, eu estou com vergonha da cidade que eu moro. Estou mesmo, vereador. Eu vi coisa ontem horrorosa no centro da cidade, que eu perguntei para mim mesmo, será que é a cidade que eu moro, o que eu tenho feito para essa cidade? Sr. João, o senhor contribuiu muito para essa cidade e ainda tem muito que contribuir. E a gente juntos podemos contribuir bastante. Eu vejo tanto que Mércia e Verônica sofrem quando uma obra não consegue dar sequência. Eu tenho certeza disso. Elas estão sempre lá na esperança de que a obra caminhe, que continue, que seja efetivada, seja finalizada e entregue para a população. Tenho certeza disso, que é uma alegria danada quando elas conseguem entregar uma obra no final ali. Parece que é um filho que nasceu ali com muita saúde. Mencionar o nome delas aqui, porque é uma das poucas pessoas lá que também o novo secretário que nós temos lá também, que nos trata com muito respeito, sabe? É uma pessoa digna, sabe, de administrar a nossa regional. Viu? Sr. João, então, obrigado. Eu encerro, já que eu estou vendo já gesto aí que eu estou falando demais. Não é mas falando demais, não. É porque o tempo é que é mais curto. Infelizmente, nós não podemos tomar todo o tempo, porque nós temos mais colegas aqui também que gostariam de externar os seus problemas, o seu sentimento, e tirar esse osso da garganta que nós carregamos há décadas. Viu? Muito Maravilha. Obrigado, eu agradeço a todos por ter a paciência de ter me ouvido e convidá-los para
para que esteja conosco em novas rodadas aí, e que o senhor, vereador, provoque algo aí a mais, para ver se na próxima reunião nós tenhamos uma reunião assim, mais cheia, porque nós merecemos e você também merece por causa dos seus esforços junto a nós. Muito obrigado, boa tarde para todos. Agradeço eu, Sr. João. Essa reunião, ela foi propositalmente feita para ser uma reunião bem técnica, com a possibilidade de explicar como vai funcionar aí o novo orçamento participativo. Nós tivemos reunião do orçamento participativo aqui, que estava cheia a plenária, tinha muita gente, muitas lideranças, mas nós vamos fazer outras também. Acho que eu vou passar a palavra para o lado de cá agora, pedir a Adriana Lemos para fazer a sua participação, chefe de divisão da URBEL. Boa tarde a todos. Bom, eu acho que da parte técnica, quase tudo já foi dito, né? Pela Verônica, pela Cristina, mas eu queria pedir licença e fazer um depoimento particular. A gente que trabalha com o OP, eu estou na URBEL há 30 anos, não parece, mas né, trabalho há 30 anos, eu comungo com a sua alegria, com a sua felicidade, e assim, da tranquilidade que essa lei trouxe para nós, que trabalhamos, que vemos principalmente a necessidade de continuidade do orçamento participativo. Isso, para nós, assim, trazer o OP para um programa da cidade, né, e não do prefeito ou da prefeitura, para nós, da URBEL, para mim, meus colegas, né, de todo mundo que é muito envolvido por esse programa, é realmente uma alegria, como diz o pessoal, e um motivo de assim, acabou a ansiedade a cada troca de governo. Então, assim, é um depoimento pessoal, eu pedi licença a vocês, né, eu realmente fiquei emocionada com essa linha. Então, é só isso. Eu acho que o resto já foi dito, nós estamos aí à disposição de todos, né, como sempre. Vamos embora, que tem muito trabalho para frente. Obrigada. Bora, que tem muito trabalho mesmo, gente. Vereador, desculpa te interromper, mas eu precisava quebrar um pouquinho o protocolo, porque uma fala do próprio João, né, o senhor João Petrobras, ele trouxe aqui para a gente uma fala importantíssima, e você corrobora com ela, né? O orçamento participativo antes, ele era escondido dentro do orçamento. Se vocês abrirem o orçamento hoje e colocar lá um Ctrl F, acha a palavra orçamento participativo. Isso não existe. Ele, de fato, ele nasce legalmente, né? Embora todo o trabalho, né, corrigindo, a luta continua, mas é legal que a gente consegue ver a palavra orçamento participativo dentro da lei orçamentária. Isso é fantástico. Sensacional. Realmente é um nascimento. Eu quero aqui enfatizar que o orçamento participativo, desde seu início, ele foi de fundamental importância para a cidade de Belo Horizonte. 80% das obras foram concluídas, foram entregues, e está fazendo a diferença na vida das pessoas. Já visto o vereador Marcos Crispim, que estava aqui do meu lado, lá do Alto Veracruz, eu vi a quantidade de obras que foram realizadas, Alto Veracruz, Taquaril. É uma alegria para a gente. Uma alegria para a gente hoje ver que realmente hoje deixa de ser, né, um programa de governo, passa a ser um programa de Estado, onde qualquer prefeito que estiver à frente do Executivo terá que executar as obras eleitas no novo orçamento participativo. Eu vou passar a palavra para a Messa e depois eu volto para cá e a gente vai fazendo esse ping-pong. A Messa é assessora da Secretaria Municipal de Governo. Boa tarde a todos. A Adriana muito bem falou aqui da questão técnica, né, sobre o novo processo do OP, já esclarecido aqui pela Verônica e pela Cristina, e eu também comungo com você essa emoção. Né, assim, eu também tenho 30 anos, né, agora 31 anos de prefeitura e trabalhando com 31 anos com orçamento participativo. Então, assim, ver o que o Crispim falou das mudanças, né, na cidade, né,
como que isso contribuiu para as mudanças. Eu fiquei na Norte 21 anos e realmente lá é incrível ver a mudança nas vilas, nos bairros, né? Bairros que aguardavam obras há 30 anos e só foi possível por meio do orçamento participativo. 2014 para frente, eu vim compor a equipe aí do planejamento, né, para acompanhar as 9 regionais. Aí é que eu fiquei mais encantada ainda, né, de trabalhar com a cidade e ver essa grandiosidade nessas 1.652 obras aprovadas, né, e quase 1.400 prontas, né, Miriam? Miriam que faz esse controle. E é muito emocionante. E o que a gente fica feliz, né, a Verônica falou isso na fala dela, a comunidade não desistiu do OP. Né? A gente que trabalha com o OP há tantos anos, a gente só está, né, nessa máquina fazendo ela andar por conta desse combustível que são as lideranças. Né? E agora juntar o poder público, executivo, legislativo e na ponta, né, as lideranças é um time importante. E a gente está muito ansioso, né, com essa nova rodada e feliz com essa retomada, né, principalmente nessas áreas de interesse social, a gente sabe. Os bairros, né, vão poder participar com esse apoio. E, na verdade, eles já fazem esse apoio. Né? O São João é lá do Pompeia e a Vila São Rafael está dentro do Pompeia e ele é um defensor. Né? A gente vê ele brigando pelo Mariano de Abreu, pelo Taquaril. Então, isso vai ser muito importante. Né? O São João é essa união dos bairros que sempre apoiaram as áreas mais carentes. E agora, né, a gente ter um OP voltado exatamente para essas áreas e para melhorar mais ainda essa qualidade de vida. Agradecer e parabenizar pelo convite, e parabenizar o Ilcim, né, que puxou essa proposta de adendo aí à lei orgânica, e a todos os vereadores que votaram, né, acho que foram todos que votaram, né, assim, parabenizar a casa por isso. Obrigada, gente. Obrigado, Mércia. Agora eu passo a palavra para Miriam Cristina dos Santos, Secretaria Municipal de Governo. Boa tarde a todos. Eu estou no OP desde 2009, apesar de ser a figura menos conhecida visualmente, porque o meu trabalho é muito técnico. Né? Eu sou a pessoa que faz o apoio, os relatórios, dados. Né? O meu métier é mais técnico, fico mais interna, então não sou tão conhecida pelas pessoas. Mas sou uma fã ferrenha desse programa. Né? Eu acho que todas nós, a gente se doa demais justamente porque acreditamos mesmo nesse princípio, nessa inversão de valores, nesse olhar para os mais carentes. Acreditamos que essa é uma das principais funções do setor público, é garantir a igualdade de acesso e de direitos da melhor forma possível, dentro das suas limitações. Então, assim, a minha felicidade com a retomada do OP é maior ainda, sabendo que a gente vai começar justamente por aqueles que mais precisam. Né? A gente vai começar como se talvez estivéssemos de novo revendo 1993, que é começar por quem não tem nada, começar urbanizando, começar a dar dignidade para esses locais, para acesso para as outras coisas, né? Para complementar as outras coisas. E agradecer a vocês por ter possibilitado isso para a gente também com essa lei. Né? É uma forma de a gente continuar e ter mais gás ainda para se doar cada vez mais para o programa. Muito obrigado, Maria Cristina. É o trabalho de todos, né? Cada um na sua característica, no seu quadrado. A Cristina na parte mais técnica, Verônica mais Mércia na parte ali efetiva da coisa, junto com as lideranças, e assim vamos caminhando uma cidade, tentando construir uma cidade melhor. É o nosso papel. Eu passo a palavra agora para o Leonardo Firmino, tecer algum comentário a respeito do novo orçamento participativo. Deu certo? Boa tarde a todos. Obrigado ao vereador Ilcinho pelo convite para vir à mesa. Eu não podia deixar de estar aqui hoje nesse momento que eu considero um momento histórico. Eu sou contador e a minha dissertação de mestrado fala justamente sobre a história do orçamento participativo,
que começa lá na cidade de Porto Alegre, na década de 1970, que é introduzido a partir de 1989 aqui na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Eu tenho um amigo chamado Rudar Risse, que é uma pessoa que é um grande incentivador do orçamento participativo. E o orçamento participativo é colocar o preto, o pobre e o periférico no orçamento. Eu vejo com alegria e que pena o saudoso amigo Padre Pide de não poder estar aqui para poder ouvir isso. Porque eu venho de uma família de pessoas periféricas. Muitos aqui já devem ter ouvido falar na Amabel, que cuidou do processo de assentamento do Novo Arão Reis, que cuidou do processo de assentamento do Capitão Eduardo. Bairros da periferia de Belo Horizonte que até hoje, esmagadoramente, a participação do Estado se faz pelo poder de polícia. Lá nós temos equipamentos públicos como escolas, postos de saúde sucateados. E isso é um absurdo. E um absurdo porque quando a gente olha para outros espaços de Belo Horizonte, a gente vê que não existe um equilíbrio. E esse equilíbrio se dá justamente pela exclusão da participação do preto, do pobre e do periférico no orçamento público. Queira Deus que em breve nós tenhamos condição de ter mais recursos do orçamento geral do município destinado às indicações das pessoas. Nós temos, como aqui já foi dito, comunidades como, por exemplo, Dandara, e a gente que enquanto contador, assessora projetos sociais em toda Belo Horizonte, a gente vê que a ausência da participação do poder público em levar os outros serviços que são garantidos pela Constituição Federal é que, infelizmente, como disse o nosso amigo aqui, propicia que os nossos amigos, né, que estão desviados para o mundo do crime peguem nas mãos dessas nossas crianças, desses nossos jovens. Então, é uma alegria ver que o orçamento participativo ele passa a ser uma política de Estado. E a grande controvérsia é isso, porque tanto os prefeitos quanto os vereadores são representantes do povo e precisou de uma lei para poder colocar a vontade do povo como sendo de execução obrigatória e não como sendo uma opção de execução, que foi o que aconteceu nas várias obras do anel rodoviário, do orçamento participativo, que deixaram de ser feitas porque entrava o governo e falava não tem orçamento para poder fazer. Né? Então, ao vereador Wilsinho da Tabu, eu faço essa referência de que trazer para o orçamento a vontade popular, de fato, é uma sinalização de que novos tempos precisam ser criados dentro do município de Belo Horizonte, do Estado de Minas Gerais e da nação brasileira como um todo. Então, eu acredito que quem sabe o que precisa é quem precisa. Então, ouvir, né, as pessoas no seu habitat, no seu território, é muito importante. Eu não pude chegar no começo, não tive a oportunidade de ouvir o amigo Márcio Crispim, mas, ao chegar, ele me cumprimentou ali fora e falou assim, eu falei um pouquinho das conquistas lá do Alto Veracruz. E aí eu disse, que bom que está voltando. E aí eu falo justamente isso. A gente tem muitas demandas em todas as regiões, né, de Belo Horizonte, e eu acho que ouvir a população como um todo é muito importante, justamente porque quem sabe o que precisa é quem precisa. Mais uma vez, vereador, muito obrigado por me convidar a estar aqui à mesa, não esperava ter esse convite, mas termino a minha fala dizendo o seguinte, Belo Horizonte dá uma demonstração para todo o Brasil de que a pessoa periférica, pobre e preta, deve sim ser ouvida, porque nós não podemos gastar dinheiro para poder pintar asfalto para ter pista de Cooper na região sul. Mas a gente precisa ter o dinheiro para poder melhorar a qualidade dessa população periférica. Muito obrigado. Obrigado pela sua colaboração, meu irmão, e seja sempre bem-vindo. Eu estou vendo ali a Almezina,
Almezina, eu trabalhei com a Almezina no orçamento participativo. Era eu, Almezinda, Fernando. A gente trabalhou muito lá, né, Almezina? Visitando obras, caravanas. Eu aproveito na pessoa da Almezinda ali e de todas vocês aqui e saudar, nós estamos no mês das mulheres. E as mulheres, elas, se você observar aqui, 1, 2, 3, 4, 5 da prefeitura representando as mulheres, né, firmes ali no propósito, sim, viu, meu irmão Leonardo Firmino, de trabalhar pelos menos favorecidos, de trabalhar nas periferias, nas vilas, nas favelas, e fazer a diferença. O novo orçamento participativo é para essa finalidade. Se não for dessa forma, não valeria a pena. Então, a partir do momento quando a gente escuta da prefeitura que vai atender 480 mil pessoas, onde já está mapeado, né, já estão mapeados os locais onde poderão ser contemplados com o novo orçamento participativo, isso me deixa muito feliz. Eu falo de coração, valeu a pena, é um legado, valeu muito a pena, e com pessoas altamente capacitadas, com amor no coração, porque para tratar com o povo tem que ter amor no coração. Se não tiver amor no coração, não adianta. Se não escutar o Sr. João Petrobras falar as demandas dele, que às vezes é um pouquinho longa, né, Sr. João? Aí, às vezes, por conta do tempo que a gente tem, mas ele não está trabalhando para ele, não, ele está pedindo para a prefeitura atender as pessoas da cidade, e as menos favorecidas. E eu fico muito feliz, muito orgulhoso por esta reunião aqui hoje. Eu quero passar a palavra, primeiro, parabenizar as mulheres aí, que eu ainda sinto um pouco de falta das mulheres estarem aqui nesta casa. Eu vejo nas reuniões, desde lá do OP, quando a gente estava com a mesa, a maioria da presença era de mulheres, 60%, 70% eram mulheres. Mas na hora de enfrentar a política, eu sinto a falta da mulher candidata, da mulher legisladora. E a minha fala hoje, neste mês de março, mês das mulheres, é para que as mulheres venham participar mais da política, mas da política não só ali na ponta, mas também na política aqui efetiva de construção de políticas públicas. Eu passo a palavra, GG quer falar alguma coisa, ou Verinha? Deixa chegar o microfone para você, que é gravada toda a reunião. Boa tarde a todos. Eu quero parabenizar, né, esse trabalho bem feito, né, que você fez e desenvolveu, junto com o gabinete e os outros vereadores, como você diz. Parabenizar a prefeitura, né, pelo trabalho que faz, que é incessante. Então, como é que é? NOP, né? O novo orçamento participativo. Então, parabéns, Wilson, a você e a toda a equipe que vem trabalhando incessantemente para que isso tenha acontecido. Então, acho que tudo que já tinha que ser falado já foi falado. Muito obrigado e parabéns a todos. Obrigado. Eu passo a palavra para a Almezina fazer umas considerações, ela representando as mulheres lideranças de Belo Horizonte. Cabe dizer, gente, que o orçamento participativo, o novo orçamento participativo de execução obrigatória, ele é para Belo Horizonte inteiro, todas as regiões. Norte, Nordeste, os 4 cantos de Belo Horizonte. Então, todos os lugares, principalmente os mais humildes, serão contemplados. Sim, boa tarde para todos, né? Quase todos que estão aqui a gente se conhece, trabalhamos junto, muito tempo. E quando eu vejo o seu João falando ali, eu me lembro aqueles velhos tempos, seu João, que era a mesma coisa, né? A luta é a mesma. Apesar que a gente avançou muito, né, de lá para cá, houve muitos avanços no orçamento participativo, e principalmente na nossa região do Alto Veracruz. Eu vou te contar. Virou outro bairro, e tudo isso com orçamento participativo.
Então, eu falo de cadeira porque, além de ter sido gerente naquela época do orçamento, eu também sou moradora do bairro. Então, assim, sei o que era o nosso bairro e sei o que está hoje. Falta algumas coisas? Falta. Mas eu tenho certeza que, com esse novo projeto, tudo o que é necessário ainda vai acontecer. E que bom que as meninas ainda estão lá no orçamento, né? Que bom, que ótimo. Porque, naquela época, eu ajudava vocês para que as pessoas reclamassem e a gente trabalhasse. Hoje eu estou aqui para poder reclamar e ajudar vocês a trabalharem. Obrigado, Almezina. Alguém aí que deseja fazer uso da palavra? Eu estou vendo ele, o Davi. Davi, ele é da Pastoral de Rua, faz um trabalho maravilhoso também na Pastoral de Rua. Se alguém quiser fazer uso da palavra aí, nós temos ainda 3 minutos. Alguém da mesa gostaria de utilizar a palavra? Sim. Sr. João, 1 minuto, depois eu passo para a Verônica e eu encerro os trabalhos aqui. É só falar uma coisa muito importante aqui, gente, que eu esqueci de falar, da importância do nosso orçamento participativo, é que nesse pequeno trecho que nós fizemos de obras lá no Córrego do Navio, nós reassentamos, construímos 80 apartamentos, reassentamos 80 famílias, indenizamos 176 famílias que hoje têm uma moradia com dignidade e vivem uma outra vida, tá? Então, a minha luta lá da Belém é exatamente para isso, é que nós podemos compartilhar o restante dos outros que estão sofrendo lá e concluir essa obra, viu? Obrigado pelo espaço. Obrigado, Sr. João. Eu quero aqui também mandar um abraço e agradecer também o secretário de governo, o Castelar Neto, que está fazendo um trabalho lá muito importante para melhorar a cidade, ajudar a melhorar essa cidade. E aqui temos né, gestores aí e pessoas que trabalham na Secretaria de Governo. Eu quero que transmita para mim um abraço ao Castelar e pedir, tanto ao Castelar quanto ao prefeito Fuad, estive com ele na parte da manhã, lá no Carlos Prates, né, onde ele deu início agora a diversas obras que vão ser muito importantes para a região lá. Eu quero pedir aqui, prefeito Fuad Numan, Córrego do Navio, faltam 900 metros para serem contemplados com obras que vão mudar a realidade das pessoas que ali moram. Prefeito Fuad Numan, Córrego do Navio, um pedido meu, através aqui de um pedido, de uma demanda do Sr. João Petrobras. A palavra está com a Verônica. Gente, só para finalizar, eu quero lembrar a todos aqui, né? Uma lembrança às vezes desnecessária, mas o OP ele é feito de mobilização, né, seu João? Então, as lideranças dos assentamentos, das vilas, dos conjuntos, dessas ocupações devem se organizar para participar da abertura regional e acessar o formulário, que é só a partir deste formulário que ele vai ter a oportunidade de voltar na sua comunidade, fazer a reunião e buscar, junto aos seus parceiros, qual é a melhor demanda que eles vão apresentar. Então, eu peço aqui a todos que nos ajudem a fazer essa mobilização, que essa informação chegue a todos. A gente já está com as informações no site da Prefeitura, vamos começar as campanhas de divulgação. Então, eu conto com todos vocês para chamar os seus colegas, as outras lideranças dos assentamentos, das vilas, para ficarem atentos às aberturas regionais, tá, vereador? Por favor, compartilhe aí com seus colegas aí de Câmara, porque eu sei que vocês têm muito acesso a essas lideranças e é fundamental estar na abertura regional para acessar o formulário. Eu agradeço e deixo aqui um abraço também do Valadão, que não teve a oportunidade de participar, mas ele é também um grande incentivador aí do orçamento participativo e dessa retomada do OP na cidade. Muito obrigada. Lembrando aqui do Josué Valadão, quando eu levei para ele, Valadão, eu estou querendo colocar o orçamento participativo no orçamento do município. Eu gostei disso, a fala dele.
E a partir daí a gente viu que teria um aceite do governo, e a gente começou a trabalhar, articular internamente aqui para que a coisa fosse aprovada, e graças a Deus está aí, e vai fazer diferença na vida de toda a população da cidade de Belo Horizonte. Uma vez que uma vila é atendida, uma favela é atendida, o benefício é de todos, não só de quem mora lá, de todos, é de todo cidadão belo-horizontino. Eu quero aqui agradecer, olha, uma das audiências mais gostosas que eu fiz. Fiz diversas audiências públicas aqui, mas é um tema que me deixa muito emocionado. Eu gosto desse tema. Eu comecei a minha carreira política através do executivo no orçamento participativo. Então, isso me trouxe ideias, eu vi aquele desespero nas rodadas lá, obras que, pô, mas a minha obra tem 10 anos, eu vou tentar arrumar um jeito para isso. E graças a Deus, a gente conseguiu contemplar aí o novo orçamento participativo para a cidade de Belo Horizonte, que, como o Tiago disse, é um exemplo para o restante do país. Eu quero agradecer a cada um de vocês presentes, quero agradecer nominalmente aqui a Maria Cristina Magalhães, diretor de planejamento da URBEL, a Verônica Campos Salles, gerente de acompanhamento das instâncias de participação popular, Adriana Lemos, chefe de divisão da URBEL, Mestre Adriana de Oliveira Cruz, assessora da Secretaria Municipal de Governo, Miriam Cristina dos Santos, secretária municipal de governo, ao Carlos Tiago, que é o meu chefe de gabinete. Sem ele, eu teria muita dificuldade para poder tocar esse projeto, que hoje é realidade, para frente, com a expertise dele, a todos os meus assessores no meu gabinete lá, que nos ajudaram a construir junto. Aliás, inclusive os nossos assessores que trabalham na rua, eles foram de fundamental importância para trazer as demandas e a gente vê, essa cabe no orçamento participativo. Então, tudo é uma construção em conjunto, ninguém faz um grande trabalho sozinho. A gente precisa ter uma grande equipe para fazer um bom trabalho. Agradeço a todos que assistiram aí presencialmente esta audiência pública, agradeço a quem de forma remota participou da audiência pública e recomendo a todos os vereadores, a todas as lideranças que assistam esta audiência pública, até para se inteirarem de como vai ser o novo orçamento participativo. Eu quero agradecer a todos e dizer que às 15 horas a gente encerra essa audiência pública. Muito obrigado a todos. Eu agradeço aqui também a todos os assessores da casa. Sem vocês também não seria possível a gente realizar essas audiências públicas.